Pessoal, boa noite. Eu estava aqui fazendo um resumo para vocês, vou virar aqui, da matéria, tanto para ajudá-los nos exercícios, quanto para vocês terem embasamento para fazer os próximos que virão, porque eu tenho a impressão que esse isolamento vai durar mais do que o previsto. Mas olha só, nós iniciamos o estudo da geometria analítica. E a princípio, depois da identificação dos pontos no plano cartesiano, que é o básico, nós vimos o cálculo da distância entre dois pontos. Então vocês estão vendo aí a fórmula e um desenho para representar aí o cálculo da distância entre dois pontos. Você tendo os pontos A e B, então para definir a distância entre os pontos A e B, você vai se utilizar desta fórmula, que como nós vimos, é baseada no Teorema de Pitágoras, tá certo? Então você tem um triângulo retângulo definido entre os pontos A e B, você pode fechar um triângulo retângulo aí. Deixa eu mostrar aqui um outro desenho que tem isso. Então olha aqui o desenho. Então você tem um ângulo reto formado, e aí você tem os dois catetos e a hipotenusa. Então baseado nisso, nós tiramos a fórmula que está escrita aí, que eu tinha mandado na fotografia anterior. E aí nós fizemos alguns exercícios, certo? Na lousa, na sala, nós corrigimos e tal. Vocês têm no caderno isso. Depois nós passamos para a fórmula do cálculo das coordenadas do ponto médio. O que é o ponto médio? Exatamente o meio do caminho, a metade da distância entre o ponto A e B. Então, para definir as coordenadas do ponto médio, nós temos essa fórmula aí. É só você definir, então, quem é XA, quem é YA, quem é XB, quem é YB. Então, você vai calcular separadamente a coordenada X do ponto médio, que é nada mais do que uma média aritmética entre A e B, XA e XB, e o y do ponto médio, que nada mais é do que a média aritmética entre YA e YB. Então está aí a fórmula, está o desenho para expressar isso. Nós fizemos também alguns exercícios, isso bem simples. Depois, outro conteúdo que nós vimos foi a determinação da condição de alinhamento de três pontos. Então você tem três pontos, pontos A, B e C, como estão representados aí neste desenho. Para você calcular esse alinhamento, ou seja, para você ter certeza que esses pontos estão alinhados, basta que você calcule a determinante da matriz formada pelos pontos A, B e C. E como é que você vai montar essa matriz? Você vai montar, como vocês estão vendo aqui, o X do ponto A e o Y do ponto A que ocupam a primeira linha, o X do ponto B e o Y do ponto B que ocupam a segunda linha, o X do ponto C e o Y do ponto C que ocupam a terceira linha. Na terceira coluna dessa matriz, porque essa vai ser uma matriz 3x3, uma matriz quadrada, você vai preencher com o número 1. A determinante disso tem que ser igual a zero. Se for igual a zero, o resultado dessa determinante, os pontos estão alinhados. Se for qualquer outro valor, os pontos não estão alinhados. Ok? Lembraram? Bom, uma coisa que eu não passei para vocês, mas que é bem simples também, e é bom vocês saberem, conhecerem, é o seguinte. Se você tiver um triângulo formado no plano cartesiano, um triângulo determinado por três pontos, lógico, esses pontos não alinhados, né? Se os pontos não estiverem alinhados, você tem a formação de um triângulo com os três pontos, tá certo? E aí estes três pontos se tornam os vértices do triângulo. Então, para você calcular a área desse triângulo, basta você fazer o quê? Tendo o cálculo do determinante, ou seja, você calculando o determinante da matriz formada pelos três pontos, só você multiplicar por meio, que você já encontra a área desse triângulo, tá? Então, a área do triângulo é meio multiplicado pelo determinante, certo? Que você vai obter dos três pontos do triângulo, ou seja, dos vértices do triângulo, pontos A, B e C, ou qualquer outra letra.
ok? Bom, aí nós passamos para a reta, estudo da reta. Saímos do ponto, passamos para a reta. Nós temos aqui o seguinte, ó. Em uma reta R não paralela ao eixo Y, que contém os pontos distintos A, XA, YA, B, XB, YB, temos que o coeficiente angular é dado por... Então, você tem a fórmula aí do coeficiente angular. E eu já vou explicar melhor o que é o coeficiente angular. Então, a fórmula é esta daí. M igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular nada mais é do que a inclinação da reta com o plano horizontal, né? Então, você tem a inclinação, essa inclinação determinada aí, vocês estão vendo ponto A e ponto B. Então, você tem essa inclinação da reta aí, que ela é determinada a partir... Ela é determinada a partir do eixo X. Então, essa inclinação daqui para cá é o que determina o coeficiente angular, é o valor de